Oi, pessoal. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, estou ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem também. Oi, gente. Oi, Salete. Oi, boa noite, Salete. Boa noite. Oi, Jessinha. Oi, não consegui assistir semana passada. Mas Assiste hoje a eu aula consegui. gravada. Jéssica, Oi. lá no grupo tá o link para você assistir a aula gravada. Ah, tá bom. Eu vou assistir, tá bom? Semana passada eu não consegui assistir. Tá bom. Gente, hoje eu vou dar aula sozinha, tá? Porque a Débora está com uma crise de enxaqueca fenomenal. Tadinha. É aquela crise de enxaqueca menstrual, né? Que derruba a gente. Então, ela não vai ficar aqui. E a Gil, ela foi de madrugada para o hospital porque o Cris tinha exame para fazer e precisava chegar às 5 horas da manhã. Nossa. E chegou lá, viram que iam ter que fazer com anestesia, aí teve que esperar jejum, aí falou que ia fazer só no final da tarde. Bom, conclusão. Ela saiu de lá às 5 horas da tarde e o exame no Cris não foi feito. Nossa, gasta o dia inteiro e não faz, né? Isso que dá raiva, né? Não, e o que é pior, né? O Cris teve uma crise. Que chato. Por causa do nervoso. Tudo bem aí, Débora? Tá bom. Tá vomitando. Então, ela não vai dar aula hoje, tá? Então, só eu que vou dar. Tá bom? Tá bom. Salete, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. É ainda sobre o primeiro capítulo do A Caminho da Luz. Então, a minha dúvida é assim, Jesus é o mestre do universo, né? Então, não só da Terra, mas os outros planetas também, certo? Certo. Então, Não. não? Jesus, ele é governador de 5 planetas, tá? Ele tem sobre a responsabilidade dele 5 planetas. A Terra, Quiron, que é para onde está tendo o expurgo, né? Tá. Para onde vão os exilados da Terra, e mais 3 planetas. Tá? Não lembro o nome dos outros 3. Eu não mas sei agora se... você já... Essa informação já ajudou para mim, porque você está dizendo, então, que quem não reencarnar na Terra vai para um planeta que também é comandado por Jesus. Sim. Né? Porque era a minha dúvida, porque eu pensei, nossa, a gente está tão abençoado, né, de ter Jesus, e de repente a gente vai para um planeta primitivo que não vai conhecer Jesus. Eu falei, nossa, a gente vai se sentir muito perdido, porque eu gostaria muito de voltar para a Terra, né? Né, a gente, aquela coisa de você tentar ser uma pessoa melhor, falar assim, nossa, eu vou merecer, né, ficar na Terra. Mas, como o plano superior sabe tudo da gente, conhece todos os nossos defeitinhos, aí eu pensei, de repente, os meus defeitinhos vão me mandar para o mundo primitivo, né? Aí eu falei, nossa, eu vou estar no mundo primitivo, que eu vou ter que aprender tudo de novo, e não vou ter Jesus, que pelo menos já me deu uma luz, que pelo menos Jesus
governa esse planetinha também, né? Sim, eu estou em dúvida, Paula, se Capela, ele também é o governador de Capela, tá? Mas, assim, Jesus, quando nós, né, fomos exilados de Capela, Jesus conversou com cada um de nós. Entendeu? Sim, entendi. Então, ele conversou com cada um de nós, e isso fez com que ele conhecesse todo mundo, tá? Tá. Eu só não lembro os outros 3 planetas que ele é governador. Eu tenho uma leve impressão que Capela é sim, tá bom? Mas Entendi. Quirón Assim, é dele também. E que é o quando primitivo. é o É expurgo, primitivo. é primitivo. Quando houver o expurgo, ele também vai conversar com cada um dos que são exilados. Ele conversa com todos, tá? Agora, uma outra dúvida. Então, a gente, quer dizer, eu nem sei, né? Mas vamos supor que os meus defeitinhos me levaram para o planeta primitivo. Então, eu estou lá aprendendo tudo de novo, e vamos supor que eu melhore, né? Eu consigo melhorar, e aí eu vou para onde? Eu vou conseguir voltar para a Terra, ou eu vou para um planeta de provas e expiações, que era mais ou menos onde eu estava antes, que era a Terra, provas e expiações, então eu vou voltar para provas e expiações, ou eu vou poder ir para a Terra, que já vai estar regeneração? Então, Paula, até onde eu sei, Quirón é um planeta primitivo, tá? Mas, dependendo da categoria do irmão que vai ser exilado, ele não vai para Quirón. Ele não vai para o mundo primitivo. Ele vai para outro planeta que também é de provas e expiações. Só vai para o mundo primitivo aqueles realmente que você já tentou de tudo e ele continua patinando, entendeu? Aqueles que têm a maldade imperando dentro do coração. Esses vão para Quirón. Agora, por exemplo, se nós não alcançar o objetivo que a gente devia ter alcançado, e aí a gente vai, como é que fala? Ser expurgado da Terra, porque a gente não atingiu a vibração que tinha atingido, nós não vamos para Quirón. A gente vai para um planeta de provas e expiações. Nós não vamos para um mundo primitivo. Quem vai para o mundo primitivo são aqueles que não têm recuperação, entendeu? Que já foi tentado de tudo e não atingiram o nível mínimo de recuperação. Nossa, Salete, você me ajudou muito. Primeiro, que você já disse que eu vou para um planeta que conhece Jesus. Isso já achei... Nossa, que eu falei assim, meu Deus, como é que vai ser a minha vida sem Jesus, né? E você já me falou que ele vai ser, mesmo sendo o planeta primitivo, Jesus é o comandante. Então, isso já me aliviou. E depois, agora você está falando que pode ser, né, mesmo com os meus defeitinhos, que eu possa não ir para esse tão de primitivo, eu posso ir para um de provas e expiações, né? Mas eu estou me esforçando, que eu quero continuar na Terra. Eu acho que eu vou merecer. Paula, eu acho que a gente consegue passar pelo buraco da peneira. Eu gostaria muito. Eu acho que a gente já consegue passar pelo buraco da peneira, entendeu? Porque a gente está lutando muito para se modificar, né? Então, Deus leva isso em consideração, tá? Então, eu acho que a gente passa pela peneira. Obrigada, viu, meu amor? Adorei. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Pessoal, vamos começar? Vamos tirar o microfone, né? E para aqueles que chegaram, que eu ainda não tinha falado com vocês, boa noite para todos. Espera aí, deixa eu botar 2 para dentro aqui. Isso. Boa noite para todos. Hoje só eu, tá? Para dar aula, porque a Débora está com uma crise de enxaqueca fenomenal. Já até vomitou agora há pouco. E a Gil estava até 5 horas da tarde lá no hospital tentando fazer o exame do Cris. E não conseguiu fazer. O Cris teve crise, está em crise, então só eu que vou dar, tá bom? Eles não devem nem ter chegado em casa, porque o hospital era longe, tá? Eles devem estar chegando em casa agora. E o Cris estava em crise.
Ok? Então, hoje só sou eu dando aula, tá bom? Então, tirar na roleta russa, quem faz a oração hoje? Deixa eu ver aqui, vamos escolher um. Tan, 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 taran, tan, taran. Deixa eu ver. Murilo. Oi, Salete. Oi. Boa noite. Boa noite, filho. Espera aí, que eu tô chegando aqui. Tá. Você faz a oração inicial? Faço. Vamos lá. Vocês estão enxergando bem a tela? O slide, estão enxergando bem? Tá. Sim. Tô enxergando. Pode ir? Pode. Por favor. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Que todos estejam bem onde estiver aí assistindo essa aula, tanto na sua casa, ou voltando do trabalho, ou quem estiver ouvindo aí, quem estiver chegando, né? Quem ainda não tiver chegado, então que Deus possa abençoar a todos aí na sua magnitude, com muita luz, com muito amor, que possa dar inspiração aí a Salete, para que possa passar o conteúdo para nós, que a gente possa abrir nossos corações, abrir nossa mente para ter entendimento, que a gente possa vir absorvendo, né, muito conteúdo, mas que a gente possa vir absorvendo aos pouquinhos, cada vez mais, e a gente ter um entendimento aí de um todo desse nosso grande arquiteto aí do mundo, né, que é Deus, e Jesus aí que é nosso guia, nosso mestre, que ele possa nos abençoar aí nessas aulas de hoje aí, que assim seja, graças a Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois o teu reino, poder e agora para todos sempre, que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Vamos lá. Mumu, obrigada. Imagina. Espera aí. Aí. Então, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre Deus, a Gênese de Moisés e a Gênese de Kardec, tá? É mais ou menos aquilo que a gente conversou na outra aula, quando falou do livro A Caminho da Luz, tá bom? Onde está você? Onde está você? Está aqui. Então, vamos lá. Deus. Esta aula contém a análise do processo da formação do universo sobre as óticas da Bíblia, da ciência e da doutrina espírita. Atualmente, a teoria científica mais aceita para explicar a origem do universo é a do Big Bang, né? Que houve uma explosão inicial e essa explosão gerou vários sóis, tá? Desenvolvida a partir do início do século XX, segundo essa teoria, há cerca de 15 bilhões de anos. Então, vamos lá, a Terra tem 4 milhões e meio de anos, tá? Então, há 10 bilhões, há 15 bilhões de anos, teria havido esse Big Bang, tá? Essa explosão que gerou todo o nosso universo, tá? Houve uma grande explosão que originou todo o universo. O planeta Terra, por sua vez, formou-se por volta de 4 bilhões e meio de anos atrás. Há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era Jesus, tá, gente? A Gênese de Kardec, eminentemente científica, refere-se a Deus como a causa primária de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação.
Então, é Gênesis, capítulo 2, item 1. Sendo assim, é de suma importância que estudemos Deus antes de tudo. Portanto, uma vez que Deus não se mostra, mas se afirma pelas suas obras, podemos estudá-los a partir do princípio de que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Então, tudo que é criado, que tem inteligência, tem que ter sido criado por alguém que tem uma inteligência, no mínimo, superior à nossa, certo? Aceitando-se, não. Conforme exemplo de Kardec, a existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo atesta a inteligência e o saber do relojoeiro. O universo, entendido em toda a sua complexidade, engenhosidade e intencionalidade, nos mostra, então, da existência de um ser divino responsável pela sua criação. Então, se nós, né, se a gente for olhar assim, nós nos consideramos inteligentes, né? A gente pode patinar nas coisas, mas nós somos inteligentes. Agora, acima de nós, tem os irmãos benfeitores, que também são inteligentes e são mais evoluídos que nós. Acima deles, tem, né, os benevolentes, e assim vai, até chegar em Cristo. Mas, se Cristo ainda não é o ser inteligente máximo, então, acima dele, existe alguém que é muito maior do que ele, né? E, se a gente for ver como o universo funciona, aí sim a gente tem prova da existência de alguém muito superior a nós. Como eu falei para vocês lá na primeira aula, o universo continua se expandindo. Tanto que há relatos de que o planeta do qual Jesus veio como homem pela primeira vez já não existe mais. Então, quanto que já passou nisso, né? Eu diria que 15 bilhões de anos é pouco para você estimar a verdadeira idade do universo. Porque se a Terra tem 4 milhões e meio de anos. Jesus, na época, já era Jesus, porque ele ajudou a construir a Terra. Então, Jesus não deve ter evoluído em 10 bilhões de anos, né? Porque senão nós já estaríamos evoluídos assim, né? Não é verdade? Então, o universo deve ser realmente muito mais velho do que isso, tá? E aquilo que eu te falei, ele continua em expansão, ele continua crescendo. Então, continua havendo criações, tá? Aceitando-se a existência de Deus, ainda que não se possa compreendê-lo em sua essência, pode-se conhecer-lhes os atributos. Pois, segundo Kardec, sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender a obra da criação. Pode-se afirmar que Deus é suprema e soberana inteligência. Ele é único, eterno, imutável, imaterial, tá? Porque ele é energia pura, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Se Jesus, para se materializar, ele levou 2.000 anos, né, para ele poder encarnar, imagina Deus. Deus é a própria centelha. Ele é energia pura. Ele não tem corpo material, tá? Alguma dúvida até aqui? Não. Então, tá bom. Se tiver, só levantar a mãozinha. Ou me chamar. Assim, poderíamos perguntar, se Deus está em toda parte, por que não o vemos?
se nós mal conseguimos enxergar os irmãos benfeitores? Imagina enxergar Deus. Mas ele está em todo lugar, porque ele é energia. Então, ele está em todo lugar. Né? A gente poderia dizer que ele está em todo o fluido universal. Uma imagem muito interessante que nos permite compreender melhor a esta questão encontra-se em A Gênese, capítulo 2, item 33. Aquele que está no fundo do poço de um vale, mergulhada numa bruma espessa, não vê o sol, contudo, a luz difusa. Ele imagina a presença do sol. Somente após elevar-se completamente acima da camada brumosa, encontrando-se num ar perfeitamente puro, ele o vê em todo o seu esplendor. Né? Se você não está no fundo do poço, você não enxerga nem o que está à volta do poço. Você sabe só se é dia ou se é noite. Você não enxerga o sol, a não ser que o sol passe por cima do poço. Caso contrário, você só vai ver a claridade do sol. A mesma coisa é Deus, ele está em todo lugar, só que nós ainda estamos no fundo do poço. Então, a gente não consegue vê-lo, mas a gente sabe que ele está lá. Remontando a história, não. O mesmo se dá com o espírito que, de acordo com o seu grau de evolução, tem uma percepção cada vez mais apurada de Deus. Assim, podemos senti-lo cada vez mais à medida que vivenciamos os ensinamentos de Jesus. Para você ter o contato com Deus, para você vê-lo, vocês têm que estar numa evolução acima de Cristo. Abaixo de Cristo, ninguém vê ele ainda. Acima de Cristo já se tem contato com ele, tá? Por conta da vibração. Não é que você vai ter contato com uma pessoa, né? Parecendo uma... Pera só um tiquinho, Olga. Como um ser humano. Não. Não é que você vai subir lá no terceiro andar, terceira porta à esquerda, e vai sentar e falar com o grandão, entendeu? É diferente. Não é que Jesus vai conversar e ver ele fisicamente. Jesus vai se envolver na vibração dele e vai conseguir e comunicar com ele através da vibração. Mas não que ele vai lá encontrar Deus. E vai encontrar Deus sentado numa mesa, né? Lá, o que você precisa hoje, Jesus? Não, tá? É uma troca de vibração, de sentimentos. Pode falar, Alguinha. Abre o som. Oi, boa noite, desculpa. Não, Aí você acabou respondendo, eu não preciso nem eu perguntar da materialização de Deus, então é só sentido, é vibracional o negócio, não tem imagem. É vibracional. Por exemplo, é mais ou menos parecido quando a gente dá a psicofonia, né? Ou quando a gente faz a psicografia. Você não, né? Não sente o irmão que está ali do seu lado? Você não se comunica com ele? Quem tem psicofonia consciente, a gente consegue sentir o que o irmão está sentindo, a gente consegue ver o que ele está, né? Sentir o que ele está pensando, né? A gente consegue ver os pensamentos dele. A mesma coisa é a comunicação, por exemplo, de Cristo com Deus. É parecido com isso. É só vibração, é só sentimento. É como se fosse telepatia, não é isso? Isso. Tá bom? Entendi. Manda Mais bala. alguém? Então, vamos lá. Remontando a história da origem de quase todos os povos, percebemos que os seus primeiros livros foram religiosos. Dentre todas, Gênesis antigas, a que mais se aproxima dos dados científicos é a Moisés. A Gênese mosaica, no entanto, apresenta-nos a formação do mundo em 6 dias de 24 horas.
fato que a ciência atual afirma com inconcebível, a não ser que sejam negadas as leis físicas existentes. Em O Livro dos Espíritos, capítulo 3, item 6, subitem 59, encontramos: a formação do globo está gravada em caracteres indeléveis no mundo fóssil, e está provado que os 6 dias da criação representam outros tantos períodos, cada um deles, talvez, de muitas centenas de milhares de anos. Da criação, da Gênese de Moisés e as eras geológicas. Deve-se notar uma concordância notável com relação à sucessão de seres orgânicos, inclusive a aparição de ser humano no último dia. Percebe-se também no terceiro dia e no terceiro período que os continentes apareceram e, a partir daí, puderam surgir os animais terrestres. Então, quando Kardec diz que a Gênese, né, cada dia da Gênese que o Moisés escreveu é comparável com uma era geológica, né, aí a coisa fica mais consistente, né, falando cientificamente. Quando você põe a ciência de lado e fica só pela leitura da Bíblia, é uma coisa muito estranha você ver que Deus, num dia, ele criou a água, né? E que se fez água em todo o planeta. Não é uma questão da gente duvidar do poder de Deus. Mas, também, assim como existem as leis divinas, também existem as leis físicas. Porque é uma reação química, ela tem que ter tempo de ali se formar, e também a parte física, porque a pressão, os vulcões, chuva, é tudo muito que demora, né? Você imagina chuva suficiente para encher um oceano? E como esse oceano ficou salgado? E por que o rio não é salgado? Então, são muitas coisas para ser feita em 24 horas. Esse já foi, né? É muita coisa para ser feita em 24 horas. Não é uma questão de duvidar do poder de Deus, mas é muita coisa, né? Não é só ele ir lá e encher a banheira. Abre o chuveiro e enche a banheira. Não, ele tem que encher 5 oceanos. Ele tem que formar vários continentes. E os rios? É muita coisa. Então, observação. Nos quadros, o termo era foi substituído por período, termo utilizado por Kardec no livro A Gênese. Então, nós temos a lei, a ciência, né? E a Gênese mosaica, tá? Essa é como está na Gênese da Bíblia. Então, vamos lá. Ciência. Primeiro período astronômico. A aglomeração da matéria cósmica universal num ponto do espaço. Condensação da matéria. Origem das estrelas, Terra, Lua e os planetas, tá? A gente sabe que a Lua foi feita depois. Não foi feita no mesmo instante da Terra. Tá bom? Estado primitivo, fluídico e incandescente da Terra. Atmosfera imensa, carregada de toda a água em vapor e de todas as matérias voláteis. A Gênese mosaica. Primeiro dia. No começo, Deus criou o céu e a terra. Terra uniforme e nua. Trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ora, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, que seria o sol. Deus viu a luz, e era boa, e separou a luz das estrelas, das trevas. Luz, dia, trevas, noite. E da tarde e da manhã se fez o primeiro dia.
Quer dizer, no primeiro dia ele criou o sistema solar e a Terra. É muita coisa, né, gente? É muita coisa. Vamos lá. Segundo período primário, que seria o segundo dia da Bíblia. Endurecimento da superfície da Terra. Por quê? Porque a Terra, ela ainda não era terra, ela também era uma bola de fogo, tá? Então, ela teve que esfriar, condensar, porque ela é como se fosse uma bola de lava, tá bom? Pelo resfriamento, formação das camadas graníticas. Atmosfera espessa e ardente, impenetrável aos raios solares. Precipitação gradual da água e das matérias sólidas volatilizadas no ar. Ausência completa de vida orgânica. Segundo dia da Bíblia, disse Deus: faça-se o firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam de cima do firmamento. E Deus deu ao firmamento o nome de céu. Da terra e da manhã se fez o segundo dia. Então, o que Deus fez? Esfriou a terra, né? Então, ela passou a ser rocha e terra por cima. Aí, o que ele fez? Criou o céu. Então, para ele ter criado o céu, já deveria ter um pouco de atmosfera na Terra, para você poder enxergar o espaço, tá? Ou pelo menos as estrelas à noite. Quando ele fala que separou a água das águas, por quê? Não tinha água ainda na Terra. Era só vapor em volta da Terra. Então, é como se ele fizesse chover, e aí caiu água, e ele separou as nuvens do vapor em cima e a água dos rios ou do mar, tá? Foi quando ele separou e a água já veio para a terra. É difícil a compreensão, gente. Por isso que eu estou perguntando. Se alguém ficar com dúvida, já avisa. A gente para e retoma. Terceiro período, terceiro dia. As águas cobrem toda a superfície do globo. Então, ainda não existia nenhum continente. Aí a Terra passou a ser um globo só de água, tá? Não existia terra ainda firme. Calor úmido. O Sol começava a atravessar a atmosfera. Os primeiros seres organizados da constituição rudimentar, que são líquens, musgos, fetos, licopódios, plantas herbáceas, vegetação colossal e primeiros animais marinhos, tá? A Gênese mosaico. Terceiro dia. Deus disse ainda que as águas que estão sob o céu se reúnam em um só lugar e que o elemento árido apareça. Então, foi quando começou a aparecer os primeiros continentes, tá? Produza a terra a erva verde, que traz a semente, e as árvores frutíferas que deem frutos, cada um de uma espécie, e que contenha em si mesma as suas sementes. E da tarde e da manhã se fez o terceiro dia. Então, a terra agora era água. Em alguns lugares, o solo começou a absorver a água, e por conta da irregularidade do planeta. Se vocês tirarem toda a água da Terra, vocês vão ver que o globo não é uma bola redondinha, que nem uma bola de futebol.
tá? Tem depressões, tem coisas mais altas, assim como é aqui na superfície, que nós temos vales, nós temos montanha, no fundo do mar é igual, tá? Então, você imagina um oceano que nem o Pacífico, né? Imagina o buracão que é esse oceano. Por isso que a Terra não é, a parte sólida da Terra não é totalmente redonda, ela tem depressões, ela é irregular. Então, quando as águas começaram a baixar, foi quando começou a aparecer os primeiros continentes. E aí começou a aparecer vegetação, tá? Que a primeira de todos é o líquen, que é como se fosse aquela coisinha preta que fica na água, sabe? Quando você deixa uma coisa muito tempo na água, não forma aquele lodinho preto? Então, aquilo ali é o líquido. Dali ele evolui para musgo, tá, gente? Então, foi assim que começou, tá? Quarto período, quarto dia. Superfície da Terra pouco acidentada, águas pouco profundas. Temperatura menos ardente, atmosfera mais depurada. Vegetação menos colossal. Nuvens, novas espécies, as primeiras árvores. Os peixes, os cetáceos, animais aquáticos e anfíbios. Quarto dia. Deus disse também: faça-se corpos de luz no firmamentos do céu, a fim de que separem o dia da noite e sirvam de sinais para marcar o tempo e as estações, os dias e os anos. Deus então fez 2 grandes corpos luminosos, um maior para presidir ao dia, o outro menor para presidir à noite. Fez também as estrelas. E de tarde e da manhã se fez o quarto dia. Então, na realidade, isso foi quando começou-se a enxergar as estrelas, o Sol e a Lua. Por quê? Porque até então a atmosfera era muito densa e você já não enxergava o firmamento. Quando a atmosfera começa a melhorar, começa a chover, começa a juntar água, a atmosfera vai ficando mais limpa e assim se enxerga o céu, tá? Superfície da Terra, não, isso eu já falei. E é aí que começam a aparecer os outros animais, porque já existe oxigênio suficiente para que o anfíbio possa sair do mar. Quando você coloca um monte de plantas, né, toda aquela atmosfera muito pesada, a planta já começa a fazer a depuração, porque ela começa a absorver o CO2, vai eliminando oxigênio, e aí ela começa a montar o oxigênio em volta do planeta. Aí é que os animais podem sair de dentro da água, porque até então só existiam os peixes e os anfíbios. Mas eles conseguem sair da água a partir do momento em que tem atmosfera. Tá bom? Quinto período. Crosta sólida. Formação dos continentes. Retirada das águas para os locais baixos. Formação das marés. É quando a Lua é criada, tá? Quando começam as marés, foi quando a Lua foi formada. Atmosfera depurada. Temperatura atual produzida pelo calor solar. Gigantescos animais terrestres. Vegetais e animais da atualidade e os pássaros. Quinto dia. Deus disse a Eva: produzam as águas animais vivos que nadem nas águas e pássaros que voem sobre a terra. Deus então criou os grandes peixes e todos os animais que têm vida e movimento, e criou também todos os pássaros, cada um de uma espécie. E os abençoou, dizendo: crescei e multiplicai-vos. Sexto dia.
dilúvio universal e o pós-diluviano, terrenos de aluvião, vegetais e animais atuais e o homem. Sexto dia, disse Jesus, produza a terra animais vivos, os animais domésticos e os animais selvagens. Deus, então, criou o homem à sua imagem, e criou a imagem de Deus, e criou macho e fêmea. Depois os abençoou e lhes disse, crescei e multiplicai-vos. Kardec finaliza o estudo da Gênese mosaica com a seguinte afirmação: não rejeitemos, pois, a Gênese bíblica. Estudamo-la, ao contrário, como se estuda a infância dos povos. É uma epopeia rica de alegorias, das quais é preciso procurar o sentido oculto, que é necessário comentar e explicar com as luzes da razão e da ciência. Após a análise comparada dos enunciados da ciência e da Gênese mosaica, vemos que o ponto culminante da criação foi o surgimento do homem. Nós somos, assim, herdeiros da criação e responsáveis pela conservação planetária, cabendo a cada um de nós a execução de nossas tarefas para o alcance do bem-estar comum e do progresso da humanidade. Então, o sétimo dia não está, porque seria o descanso, né? Quando você faz a comparação das duas Gênesis, e se você estudar tudo que está na geologia, existe uma fenda que passa na África, que se chama o Rift africano, tá? A África está separando, por causa de alguns vulcões, que são baixos, que nem da Islândia. Abriu uma fenda grande, e essa fenda está se separando. Se o geólogo vai lá e ele começa a estudar as várias camadas que tem nessa fenda, lá na África, você vai ver toda a história da Gênese lá. Porque quando teve o dilúvio, se o dilúvio, na época de Noé, né, pela Bíblia, já teria grandes civilizações, né? Porque Noé é um pouco antes de Abraão, se a gente for pela Gênese mosaica, tá? E o dilúvio, ele foi há 10.000 anos atrás. 12 agora, né? 1.000 anos atrás. Porque o dilúvio foi o afundamento de Atlântida. Então, nessa época, seria considerada a época em que, pela lei mosaica, né? Em que teve o dilúvio. Agora, o Adão e Eva já são considerados os exilados de Capela. Se você pegar o livro Exilados de Capela, você vai ver que Adão e Eva eram exilados de Capela, que foram trazidos para cá. Tá? Então, a gênese científica, ela está comprovada pelos próprios achados nas terras. E a gênese mosaica, ela vai confirmar essa criação, né? Porque foi exatamente que se criou assim. Mas quem escreveu isso? Se o homem só apareceu depois, para quem que Deus contou tudo isso? Né? E a gente não pode esquecer que quem escreveu a Gênese mosaica foi Moisés. E quem contou para ele foi o pai dele, que foi contado pelo pai dele, que foi contado pelo pai dele e assim por diante. Então, quem recebeu a mensagem de Deus contando que foi feito tudo dessa maneira?
Pode ter sido via intuição das equipes espirituais? Pode, né? Mas, se a gente for ver também pela parte da ciência, de repente a Gênese mosaica também só foi dividida por eras, né? Mas alguém registrou isso. Só que na Bíblia não fala sobre isso. E é que nem eu falei para vocês lá na primeira aula. Quando você pega a Bíblia e ela fala onde fica o paraíso, fica entre o rio Tâmisa e o rio Tigre, que é justamente o Irã hoje em dia, tá? Então, alguém passou essas informações para alguém lá atrás, que foi escrito e foi contado, e foi contado, e foi contado, até chegar em Moisés e ele colocar o capítulo da Bíblia da Gênesis. Mas cada dia de Deus equivale a centenas de milhões, de milhares de anos, tá? Eu não lembro a datação correta, mas é pelo menos 100 mil anos entre uma era e outra. Fala, Ira. Achei que você ia perguntar, Ira. Não. Ficou alguma dúvida, pessoal? Até agora não. Até agora não. Vocês conseguiram entender essa parte? É meio complicado, mas assim, ó, aqui é a biografia da onde foi retirada as informações, tá? É meio complicado, mas a gente também tem que usar da coerência, né? 100 mil anos feito num dia é complicado, né? Pode ser que Deus tenha esse poder. Mas ele contou para quem que contou para um homem sobre isso? Deus deixou um diário, cada vez que ele ia fazendo, ele deixava um diário. É complicado, né? Mas através dos nossos irmãos espirituais, a gente tem recebido as respostas, né? Então, se você for ler Exilados de Capela, você entende sobre o Adão e Eva. Se você for ler outros livros que falam sobre tudo isso, né? Inclusive, a gente está lendo o Evolução em Dois Mundos, tanto na turma de segunda quanto na turma de sábado, do Mediúnico 3, e lá também fala-se sobre isso, sobre a evolução do mundo e como as coisas foram criadas, né? Então, se a espiritualidade trouxe tudo isso para a gente, não é para contestar que Deus fez o mundo em 7 dias, né? Mas para explicar qual é realmente cada dia de 7 dias. Né? Esses 7 dias de Deus não é de 24 horas, é de várias horas. Ficou alguma dúvida, pessoal? Que eu vou passar para a próxima. Nenhuma dúvida? Então, tá bom. Então, vamos lá. Todo mundo está vendo? Sim. Então, tá bom. Então, agora a gente vai falar pela Gênese espiritual. Aqui o Kardec escreveu a partir de resposta dos nossos irmãos espirituais, ok? Então, vamos lá. A ciência, buscando explicar-nos as causas da formação do mundo material e do surgimento do homem, através das leis físicas, elucidadas pelas pesquisas científicas, compreendemos uma infinidade de fenômenos que regem as nossas vidas e o nosso mundo. Entretanto, somente as leis que regulam o mundo físico não são capazes de explicar o sentimento de imortalidade que anima a criatura humana,
ou ainda a inteligência que se desenvolve em todos os campos da sua atuação. Devemos lembrar, portanto, que para a doutrina espírita, o universo é constituído de dois elementos gerais, a matéria e o espírito, ambos criados por Deus. Livro dos Espíritos, capítulo 27. O Espiritismo vem, então, nos elucidar as leis espirituais. A ciência, por sua vez, vem apresentar-nos as leis materiais. Espera só um pouquinho, gente. Princípio espiritual. Observando a realidade constituída ao nosso redor, percebemos que a existência da matéria ou o princípio material não necessita de prova, uma vez que ela se manifesta de maneira ponderável, ou seja, pode ser medida de alguma forma e, desse modo, percebida por nossos sentidos. É importante lembrar que a matéria é formada a partir da elaboração do elemento cósmico universal, o fluido cósmico. Então, da onde é tirado tudo para se poder fazer as coisas? Do fluido cósmico. Ele é condensado e ele vai se materializando. É importante lembrar que a matéria é formada a partir do fluido cósmico. O outro elemento constitutivo do universo, o princípio espiritual ou inteligente, afirma sua existência por seus atos ou efeitos inteligentes. Em O Livro dos Espíritos, na questão número 23, Kardec pergunta: o que é espírito? E obtém a seguinte resposta: o princípio inteligente do universo. O princípio inteligente é, então, em absoluto distinto da matéria, mas ele se utiliza da matéria para se manifestar no mundo físico. Há, no entanto, que se ressaltar que a inteligência e o princípio inteligente são coisas diferentes. Eis que a inteligência é apenas um dos diversos atributos essenciais do princípio inteligente. O princípio inteligente nada mais é do que o nosso espírito. Tá? Sem perispírito, sem corpo, sem nada. Ele é o princípio inteligente. Porque Deus, quando nos cria, ele cria a centelha divina. Ele dá vida a essa centelha divina, que é o princípio inteligente, que é a nossa mente. Tá? A nossa mente, os nossos sentimentos. Quando nós optamos por reencarnar, lá no começo, né? Que a gente opta por reencarnar, que a gente começa a nossa evolução, passa pelo mineral, passa pelo vegetal, passa pelo animal, e a gente vem para o modo hominídeo. Então, aí sim, a gente vai se materializar como homem. E aí sim, a gente precisa de um perispírito que seja o perispírito do planeta em que a gente vai reencarnar, e a gente precisa de um corpo para juntar as três coisas. O perispírito, o princípio inteligente, que é a centelha divina, e o corpo para dar forma e materialidade para o nosso princípio inteligente, tá? Ficou dúvida? Então, vamos lá. Em O Livro dos Espíritos, na questão 23, não, isso eu já falei. O princípio... tá. Já falei tudo. A inteligência, ela é uma faculdade do princípio inteligente.
tá? Mas as duas não são a mesma coisa, tá bom? A inteligência faz parte do princípio inteligente, tá? É uma das coisas do princípio inteligente. Sobre a origem do princípio inteligente ou princípio espiritual. Kardec formula em A Gênese, capítulo 9, item 7, a seguinte questão: o ser espiritual sendo admitido e a sua fonte não podendo estar na matéria, qual é a sua origem, seu ponto de partida? E a seguir é apresentada a seguinte resposta: aqui, os meios de investigação faltam absolutamente, como em tudo o que está ligado ao princípio das coisas. O homem pode constatar apenas o que existe. Sobre todo o resto, ele pode emitir apenas hipóteses. E seja porque seu conhecimento ultrapasse o alcance de sua inteligência atual. Seja porque existe para ele inutilidade ou prejuízo em possuí-lo agora. Deus não dá a ele, nem mesmo pela revelação. Através da análise do conjunto de conhecimentos hoje compilados pela humanidade, verificamos a presença de um encadeamento progressivo. Assim, à medida que avançamos, agregamos mais informações que vão construindo novos campos a saber, ou aprimorando os já existentes. Então, quando Kardec pergunta, né, como é feito esse princípio inteligente, então, o Kardec perguntou para o espírito, né, como é que é criado o espírito, o princípio inteligente? Como é formado isso, né? E os espíritos simplesmente deram praticamente a mesma resposta sobre Deus. Quando ele é perguntado sobre Deus, os espíritos respondem que a nossa consciência, a nossa inteligência ainda é incapaz de absorver tal resposta. E quando se pergunta do princípio inteligente, os espíritos também dão a mesma resposta. É que nós ainda não temos capacidade para entender esse processo. Porque é uma coisa que está além da nossa percepção, do nosso entendimento. É a mesma coisa que a gente pegar um bebê recém-nascido e tentar fazer ele escrever. Ele ainda não tem formação, nem o cérebro tão desenvolvido a ponto de entender isso, né? Aí você pega a outra informação que nós temos, que a partir de Cristo para cima é que consegue se comunicar com Deus. De Cristo para baixo, não. Então, a gente consegue entender o quanto nós temos que evoluir para poder entender o que é Deus e como nós somos criados. Porque a nossa capacidade cerebral ainda não dá esse suporte. É a mesma coisa que a gente pegar uma calculadora e querer que ela, né, seja um computador. Não tem como. E é muito difícil, tá? A gente não consegue entender isso. Alguém está com alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha ou já pode abrir o microfone e perguntar. Nenhuma dúvida? Então, tá bom. Então, vamos a mais um pouquinho. Especialmente em relação à doutrina espírita, que tem a natureza da revelação, a terceira revelação, né? Podemos lembrar que, como constantemente nos explica Kardec,
todas as informações que nos foram trazidas pelos espíritos superiores não representam a totalidade do conjunto que podemos aprender, mas se limitam à nossa atual capacidade de compreensão. No universo, tudo vem a seu tempo. Em O Livro dos Espíritos, capítulo 11, Kardec abordou os 3 reinos da natureza. Antes de prosseguirmos, temos que ressaltar que essa classificação, como todas as classificações científicas, tornou-se hoje mais complexas e foram classificados novos reinos da natureza. Por isso se constatou que alguns seres, em sua essência, não se encaixavam nas características de um dos 3 reinos, até então considerados. Alguns exemplos são o vírus, os cogumelos e os corais, que possuem naturezas que, dizem os cientistas, classificam em reinos próprios, tá? Então, quando o Kardec, há quase 200 anos atrás, a ciência fez a divisão dos 3 reinos, não considerou esses, porque não se tinha conhecimento, né, gente? Sabia-se que o cogumelo ele era classificado como uma planta. O vírus não se tinha conhecimento, nem os corais. Os corais, para eles, eram concha. Tá? Então, depois disso, é que foi refeita uma reclassificação dos reinos animais. Tal avanço da classificação científica é uma especialização necessária, mas, em relação ao foco que por ora nos interessam, os princípios inteligentes são os mesmos e apresentam os seres avançados dos espécimes mais avançados para o nosso complexo. Lembremos ainda como Kardec expôs diversas vezes, a doutrina espírita não será superada pela ciência, pois todos os fatos científicos devidamente comprovados não serão rejeitados pelo Espiritismo, mas, ao contrário, plenamente acolhidos. Essa é a natureza científica da doutrina espírita, que impede que ela seja superada. Podemos ainda acrescentar que, comumente, na doutrina espírita, usamos a expressão reino hominal, que então pode ser considerado um 4º reino. Voltamos ao princípio espiritual. O princípio espiritual teve um início, pois apenas Deus é eterno, e todas as demais coisas existentes no universo são criações de Deus. E seu início transita entre os reinos da natureza e não tem consciência de si mesmo. Quando o princípio universal, nós passamos pelo reino mineral e reino vegetal, nós não temos consciência do que está acontecendo. A gente só passa a começar a ter a consciência e a aplicar a nossa inteligência a partir do reino animal. Então, se você pegar alguns animais, você olha e fala, nossa, olha, como ele é inteligente, porque ele já está desenvolvendo a inteligência. Ele ainda não tem uma consciência efetiva, tá? Alguns têm um princípio de consciência inteligente, mas eles têm a inteligência, mas ainda são dominados pelo instinto. Então, é muito, muito raro você ter um animal que mata por matar, porque ele gosta de matar. Se ele estiver assim, na maioria das vezes ele está doente. Ele tem uma doença cerebral que faz com que ele mude o comportamento, tá? Ou ele tem a loucura, ou ele tem algum tumor que faz com que ele mude o comportamento dele. Mas o animal, ele não tem maldade. Ele mata para se defender ou para se alimentar. Ele não mata por prazer.
a não ser que ele esteja doente, tá? E nós também não vamos falar de um cachorro que foi criado como um pitbull para atacar todo mundo. Então, foi a criação dele, ele foi treinado para fazer isso, que também é diferente, porque ele também não é mau, tá, gente? Ele foi treinado para ser assim, é diferente. Oi, Saulo, pode falar. Escuta, Salete, boa noite a todos. Eu gostaria de saber o seguinte, o que determina, Salete, como a gente passou pela fase do animal, o que determina que animais nós seríamos? Um cachorro, um cavalo, um gato? Ou a Saulo, gente não foi esse tipo de animal? a gente não tem um relato eficiente sobre isso. É mais ou menos aleatório, tá? Não existe um relato específico de como é feita essa, vamos assim dizer, essa passagem pelos reinos. Existem teorias que a gente passa por todos, né? Porque uma passagem por um reino desse não é um ano que eu vou ser só animal, né? Provavelmente 100 anos, pode ser. 1000 anos como animal, pode ser. Se eu, durante 1000 anos, eu estiver reencarnando sempre com animal, dá para me passar na fauna inteira. Né? Você vem como uma larva, uma pulga, depois você vem como um gato, um cachorro e vai crescendo. E vai Vem um crescendo. cavalo, fala, um dia você vai ser gente. Por enquanto, você Então, é só assim um como também não tem relato do que determina que parou como animal e vai se preparar para vir como huminal. Também não existe um relato sobre quando você muda de reino, entendeu? Sim. É aquilo que a espiritualidade fala para nós. Vocês ainda não vão conseguir entender isso. Melhor não saber. Melhor não saber. É como se a gente estivesse no jardim da infância, entendeu? Então, a gente vai perguntar, escuta, qual é o quadrado do x ao quadrado com menos... Blá, blá, blá. A professora vai olhar e falar para nós. Se nem eu sei, como é que eu vou explicar a vocês, né? Aí eu É uma posso professora perguntar. do maternal, a não ser que ela seja muito inteligente, ela não vai lembrar mais como é que faz uma equação dessa. Eu posso Né? ter um Eu, pelo cachorro. exemplo, já não lembro mais. Você tem que pegar e ir ali com calma e fazendo as alternativas até você chegar onde você quer. Mas, Verdade. assim, é a mesma coisa, entendeu? Para os espíritos, nós estamos no jardim da infância. Com toda a inteligência que a gente tem, né? Com toda a nossa ciência tão avançada, nós ainda estamos no jardim da infância, porque a gente ainda não tem essa capacidade para entender isso. Pode ser, né, que o que atrapalha também a gente para entender isso seja o véu. De repente, lá no plano espiritual, a gente consiga entender isso. Né? De repente, no plano, eles possam falar para nós, mas também não estou com pressa de entender, não. Então, já me arrependi de ter perguntado. Vai falar, você era um sarnento. Obrigado. Nada, filho. Mas essa é uma coisa muito curiosa. Eu vou dar uma pesquisada para ver se tem algum livro que fale sobre isso. Mas nem o Kardec fala, né? Ele fala só dos reinos e que a gente passa por todos eles, mas mesmo a transição do animal para o hominal, ele só dá uma leve pincelada no reino elemental e fala que o hominal não é feito, a transição não é feita aqui em torno do planeta, no plano espiritual. Nós somos levados para outro lugar, um planeta transitório, lá a gente é feita essa transição, e é aí que a gente volta como hominal. Então, nem isso foi falado para nós, né? Imagina o resto, né? Surpresa! Quando a gente chegar do outro lado, a gente pergunta. Olha, Saulo, uma das respostas eu consegui antes de ir para o outro lado. Porque quando eu devia ter uns 10 anos,
A minha mãe, eu já até devo ter contado para vocês. A minha mãe, todo dia, às 6 horas da tarde, era pontual, 6 horas da tarde. Ela pegava a Bíblia, abria e a gente fazia o estudo da Bíblia. Todo dia. Aí eu ficava encachifada, cara, com essa história do Adão e Eva. Aquilo me incomodava pra caramba. Eu falava, mãe, se era só o Adão e Eva, veio dois, um matou o outro. Aí depois esse outro vai embora, e aí ele entra numa cidade com um monte de mulher. Peraí, de onde apareceu essa cidade? Aí a minha mãe costumava falar assim, a Bíblia não se discute, se aceita. Mas, cara, isso não saía da minha cabeça. Isso me incomodou a vida inteira. Aí, quando, em 2011, quando eu comecei a frequentar o centro, eles tinham, que nem nós temos, né, a biblioteca, e eu vi o livro do Alma Gêmeas, né? E aí eu peguei o livro e levei para o que ficava ali, que a gente pegava emprestado, né? Eu fiz, nossa, esse livro é legal, né? Fala do Antigo Egito, porque Alma Gêmeas, a capa dele é caracteres egípcios, né? Tal. Aí ele falou, esse é o terceiro livro, é uma trilogia, é o Exilados de Capela, não lembro o segundo nome do livro, e o Alma Gêmeas. Aí eu virei para ele, eu fiz, eu quero uma trilogia. Ele falou, é. Aí eu fiz, então eu quero Exilados de Capela. A gente não tem aqui para alugar, só para vender. Eu fiz, não, então eu quero, você já pode trazer a trilogia. Eu falei para ele, porque eu quero. Ele falou, olha, nem eu li Exilados de Capela, porque é um livro muito complexo. Aí eu fiquei olhando para a casa dele, eu fiz, pode trazer. Aí ele trouxe. Eu li Exilados de Capela em uma noite. Aí, quando foi na outra semana, eu fui lá, eu fiz, olha, que livro maravilhoso, Exilados de Capela. Você deveria ler. Aí ele ficou me olhando assim, ele, por quê? Eu fiz porque livro técnico, ele não tem nada. Mas ele me respondeu uma resposta que eu tinha 41 anos. Da onde apareceu o Adão e a Eva. Então, eu já estou feliz. Você viu? Eu levei 41 anos para descobrir do Adão e Eva. Nem precisei passar para o outro lado. E eu acabei de ler o livro, eu fiz assim, né? Minha mãe já tinha falecido, né? Aí eu olhei para cima e fiz, véia, espero que você tenha lido o livro aí em cima, porque eu consegui a resposta. Se você não leu, sugiro você ler. Procura o André, o escritor e vá conversar com ele. Então, eu descobri a resposta. De repente, vai alguém escrever ainda sobre isso, e a gente consegue a resposta também, né? Eu também gostaria de saber quanto tempo a gente leva num reino. Aí, vamos ver, né? Um dia a gente descobre. Mas eu vou dar uma procurada, Saulo, para ver se tem algum livro que fala sobre isso, porque eu também gostaria de saber. Na questão 586 do Livro dos Espíritos, a propósito, Kardec pergunta sobre o estado do princípio espiritual nas plantas. Vejamos, as plantas têm consciência de sua existência? Não, elas não pensam, não têm mais do que uma vida orgânica. Assim, uma planta possui a matéria densa que forma o seu corpo físico, o fluido vital que o anima, e além dessa simples vida orgânica, reside o princípio espiritual. Mas repetimos, sem consciência da sua existência. Quando alcança o reino animal, o princípio inteligente já adquiriu individualidade. Na questão 607 do Livro dos Espíritos, encontramos uma síntese. Vejamos.
Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estais longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como o da germinação, em seguida a qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período da humanidade, e com este a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Como depois do período da infância, vem o da adolescência, depois o da juventude e, por fim, a idade madura. Destacamos a palavra espírito para ressaltar seu significado único para a doutrina espírita. O ser inteligente quando atinge a fase hominal. Então, ele compara os reinos como o crescimento de um ser humano, né? Então, nós nascemos um princípio inteligente, evoluímos, né, a nossa infância num período vegetal, mineral, na adolescência nós somos o vegetal, na juventude o animal e o hominal na fase madura. A partir daí, existe a evolução, ela continua em fases também. Então, nós temos a fase do ser benevolente, do espírito superior, aí vem anjo, arcanjo, né? E o ser crístico, tá? Então, e mesmo o ser crístico, ele é dividido em várias fases. Porque Lúcifer também era um ser crístico, mas ele era de uma fase abaixo do Cristo, tá? E foi isso que deu toda a confusão, porque ele ficou com inveja que Cristo já podia ver Deus e ele ainda não. Então, é como um crescimento mesmo, né? Eu escutei uma frase esses dias, e foi lá dentro do centro, acho que foi a Milva que comentou sobre isso até. Quando você está lá no reino mineral, então você imagina uma célula não, um ferro, né? Um átomo de ferro. Aí, se você se junta com outros, você vai formar um pedaço de ferro, né? Uma rocha mineral. Se você depois evoluir, vai chegar uma hora em que você vai estar, né, como ser hominal, e você vai ter um novo princípio inteligente dentro de você, que é uma molécula do ferro. Aí você pega, né, uma molécula de oxigênio e uma de hidrogênio. Você está lá no reino mineral. Aí você se junta, você forma água. Alguns milhões de anos, nós vamos ter vários princípios inteligentes andando dentro de nós, passando pela fase mineral. Quando ele chegar na fase hominal, a gente já tem essas coisas dentro de nós, e nós precisamos dela. Por isso que ele fala que é tudo unidade, juntar. É assim que você forma a matéria, é assim que você forma um ser humano. Você vai aglomerando. No começo, pequenos princípios inteligentes. Até você chegar na fase hominal, que está guardando dentro do próprio corpo vários outros milhões de princípios inteligentes, que ainda vão evoluir, né? Então, o ferro, a água, o carbono, o oxigênio, o magnésio, tudo isso está dentro do nosso corpo. Não são minerais? É o primeiro princípio inteligente, a primeira fase. Então,
a gente tem que cuidar muito bem do nosso corpo, porque nós estamos abrigando muitos princípios inteligentes que começaram a evolução deles. Vocês já tinham pensado nisso? Não. Eu escutei no centro, em alguém que estava comentando sobre justamente isso. Eu acho que foi a Milva, que ela falou justamente do sangue, as moléculas de ferro que ficam no nosso sangue. E aí que eu também pensei nisso, né? Eu já tinha até comentado na aula da Iraildes, da turma da Iraildes, que a gente se prepara para as coisas que vêm dentro do nosso corpo. Então, mas eu não tinha pensado que a gente estava abrigando princípios inteligentes dentro de nós. E é isso, nós estamos guardando dentro de nós princípios inteligentes ainda na fase inicial de evolução. Então, vamos lá. Fala boa noite para todo mundo. Eita! Boa noite. Fala boa noite para todo mundo. Fala boa noite. Fica quietinho. Quanta beleza podemos ver nas obras de Deus. Tudo é movimento, tudo é progresso, tudo é harmonia nas leis eternas dentre todos os sistemas criados pelo homem. Nenhum deles foi capaz de explicar o mundo e a sua origem. Há uma grandiosidade tal que só por revelação poderíamos conhecer. André Luiz, em Evolução dos Dois Mundos, capítulo 5, menciona uma genealogia do espírito, completando com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou, desde o vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma da Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para o espaço cósmico. Diz André Luiz, em Mundo Maior, capítulo 4. O princípio inteligente, desde o... Espera só um pouquinho, gente. Gente. Onde fica a gente? A gente tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Ficou para baixo, eu não sabia. O princípio inteligente, espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para a frente. Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão, tendo feito assim a passagem através dos reinos da natureza. Agora, 15 milhões de séculos para percorrer desde o reino mineral até o reino hominal. Tá vendo aí, Saulo? Quanto tempo leva? Agora, falando dessa maneira, com certeza nós passamos por todas as espécies, tá? Se a gente ficou todo esse tempo no reino animal, você pode ter certeza que a gente foi tudo quanto é animal. No reino vegetal, então, a gente foi de um musgo até um carvalho. Está aqui? Então, vem. Dentro desse contexto, torna-se o mundo material o palco para a manifestação dos seres espirituais. Não mexe, Miguel, fornecendo elementos para que eles desenvolvam a sua inteligência, a sua moralidade. Sendo a matéria, então, o objeto de trabalho do espírito. Ou seja, ele atua sobre ela.
e para que isso seja possível, ele a utiliza como vestimenta. Para tanto, Deus dotou o ser humano de corpos organizados e versáteis, capaz de responder à vontade do ser inteligente que o habita. É importante notar que o desenvolvimento do espírito suscita novos gêneros de trabalho e, por consequência, corpos mais sutis, aptos a atividades mais depuradas em mundos também mais evoluídos. Então, à medida, né, que a gente começa a evoluir como ser original, que a gente começa, né, assim como nós, estamos vindo aqui, estamos vindo aqui, estamos vindo aqui. E a Terra vai passar de provas para expiação para regeneração. Quando, né, ou, né, aqueles que ficarem, passarem para o reino a classificação de regeneração, é um passo na evolução. Então, a partir do momento que a gente vai subindo agora, a nossa matéria vai ficando mais sutil, tá? Mesmo nessa parte material aqui da Terra. Ela vai ficando mais sutil, mais leve, porque o planeta também evolui. Então, ele também já não exige tanta coisa do nosso corpo, tá bom? A programação espiritual que acompanha a criação e a elaboração de um planeta, as encarnações e reencarnações que serão realizadas nele, são sempre dirigidas por uma comunidade de espíritos puros, eleitos por Deus. Sendo Jesus um dos membros dessa comunidade, ele é o responsável pelo processo evolutivo do nosso planeta. Estudar, então, a gênese planetária faz-se necessário para que possamos saber de onde viemos, como estamos e qual será a nossa destinação. Aquilo que eu conversei com a Paula lá no começo, que ela me perguntou sobre Jesus, né? Foi tirado desses livros, tá? A Bíblia, o Livro dos Espíritos, dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Dúvidas? Pode perguntar, Paula. Paulita? Capela estava naquela fase de transição quando teve os exilados, então ele estava na transição para passar para a regeneração quando foram os exilados que vieram para a Terra. E hoje, Capela está em que nível? Não está mais em regeneração, já está mais evoluído? Já. Tia, Oi. onde está a Camila? Quem? A Camila. Camila? Não tem Camila, filho. Segundo relatos do livro do Robson Pinheiro, não consigo lembrar o nome agora. Depois eu mando para vocês no grupo. Ele fala sobre Capela, ele começa escrevendo sobre Capela. Então, Capela já é um mundo regenerado. Ela já entrou, já fez a transição para um mundo feliz. Então, cada transição, a próxima sempre é mais rápida, né? Então, nós ficamos muito tempo na Terra primitiva, nós já estamos muito tempo na Terra de provas e expiações, né? Porque se você contar do dilúvio até agora, são 12 mil anos, né? Então, há 12 mil anos, desde quando a gente começou a receber o expurgo de Capela, então é mais. São quase 25 mil anos, mais ou menos, que nós estamos num planeta de provas e expiações, tá? Agora, quando a gente passar para o de regeneração,
Qual é a diferença? Por que que vai mais rápido? Porque no mundo primitivo, basicamente, o homem, ele vive por instinto também. Então, ele procura um abrigo, ele procura formar uma família e ele procura comida e água, tá? Ele não tem emprego, ele não tem posses, ele não tem... É o instinto de sobrevivência. Aos poucos, ele vai evoluindo, forma as primeiras cidades, fora as primeiras vilas, né? E assim ele vai. Aí ele vai pensar como uma comunidade, aí vai defender a vila, e assim por diante. E aí a gente continua caminhando até agora, né? Então, nas provas e expiações, além do instinto de sobrevivência, você também já entende o que é certo e o que é errado. Só um pouquinho, amor. A gente já entende o que é certo e o que é errado, né? Mas aí, quando você passa para a regeneração, o errado já começa a não existir mais. Porque quando você se regenera, você já não está preocupado em ter mais do que o outro, em prejudicar o outro para conseguir mais coisas. Não, você é uma reforma íntima mais ampliada. E aí você começa a não se preocupar em fazer o mal. Quando você já começa a não pensar em fazer o mal, você já está caminhando. E esse período, para a humanidade, ele vai ser mais rápido do que o de regeneração, do que o de provas e expiações. Entendi. Com provas e expiações, você precisa atingir um nível vibracional para passar por regenerado. Na regeneração, já a passagem é mais rápida, já é mais fácil, porque você já tem consciência, você sabe que já não pode mais fazer o mal. Então, é uma coisa que que você vai deixando de lado. Então, a fase de regeneração para o feliz é mais rápida. Entendi. Obrigada, Salete. Fala, Mumu. Tá? Abre o som, Mumu. Opa, oi, boa noite. Não, eu queria só mais assim falar, para mim faz total sentido, né? Por mais que a gente não tenha claramente, né, falando como é que é o reino mineral, como é que é essa transição, como é que é o reino animal, como é que a gente vai passando de um para o outro, né? Mas isso a gente, eu estava pensando aqui, se a gente pensar ao contrário, né? Se a gente é um pedacinho de Deus, né? Se a gente é esse pedacinho menor de Deus, que querendo ou não, né, agora eu não lembro onde está escrito isso, mas que a gente tem sempre Deus dentro de nós, né? A gente sabe, a gente em algum lugar, mesmo quem é ateu, quem não acredita, tem um sentimento de Deus dentro de si mesmo, que no sentido, no sentido não, faz parte da evolução, que a gente, querendo ou não, a imagem e semelhança dele, a gente tem esse sentimento dentro de nós, que faz parte da escala evolutiva também, né? Que a gente vai se aprimorando, que a gente vai evoluindo, né? Então eu estava pensando nisso ao contrário, se a gente fosse um pedacinho dele também, que no caso eu acho que a gente que a gente vai um dia, vai subindo e vai chegar até lá, né? Aos trancos e barrancos aí, mas a gente vai. É bem isso, né? Se você for pensar que lá em Abraão existia um monte de divindades, né? E tinha gente que nem sabia quem era Deus, que existia um monte de Deus, né? Olha quanto a gente já andou, né? Você põe aí, aos 5.000 anos atrás, é mais ou menos a época de Abraão, a gente já andou bastante, né? Já veio Jesus, já deixou o evangelho. Se a gente for pensar, hoje em dia, o planeta não é 50% ruim e 50% bom. Não, tem muita coisa na balança, né? Tem muita coisa em que a pessoa, às vezes, ela não é ruim, ela está defendendo o território dela, né? Então, até mesmo numa guerra, você também não pode dizer que todo mundo ucraniano é ruim, que todo mundo russo é ruim. Não. Existe uma grande parte da população que ela é boa, né? E isso aumentou muito no decorrer dos anos.
há 2.000 anos atrás, só se queria dominar e fazer escravos. Hoje em dia, a ideia de escravos, para nós, já é repugnante. Coisa que há 2.000 anos atrás era uma coisa normal. Coisa que há 200 anos atrás ainda era uma coisa normal. Né? Hoje em dia, para nós, é repugnante você pensar em pegar um escravo e manter aquelas condições que eles eram obrigados a viver. Então, você vê que quanto mais a parte moral do homem evolui, mais rápida é essa transição. Né? Então, a ciência, a religião ajuda bastante? Ajuda bastante. E aí, você também serve de exemplo, que as pessoas não querem ser julgadas pelas outras. Há 200 anos atrás, você poderia ser uma pessoa ruim e se mostrar para os outros que você era uma pessoa boa. Não existia telefone, não existia televisão, não existia internet. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é muito difícil você esconder que você é uma pessoa ruim, que você é uma pessoa que prejudica os outros, que você é uma pessoa que se aproveita de todo mundo. É muito difícil. Então, isso tende também a fazer com que o homem vá se melhorando, porque ele também não quer cair na boca do povo. Né? Não é bem assim? Quando cai na boca do povo, a pessoa já não endireita rapidinho. E hoje em dia é muito mais fácil. Então, é por isso que eu falei para a Paulinha, que as coisas vão sendo mais rápidas, vão sendo aceleradas, porque a sua própria reforma moral, a sua própria evolução vai influenciando na evolução dos outros. Às vezes, só por você ser um exemplo. Entendeu, amor? Mais alguém tem alguma dúvida? É? Nossa! Fala, Vani. Abre o som, Vani. Vani, abre o som. Vani, o seu som está fechado. Abriu? Isso. Oi, gente, boa noite. Então, a gente não deve também esquecer que nessas passagens, tanto de um reino para o outro, a gente está sempre evoluindo. E quando nós também fazemos a passagem da vida corpórea para a vida espiritual, nós também temos o livre-arbítrio, de acordo com o merecimento e a nossa vontade, a gente lá também vai evoluir. Exatamente. Era o só exemplo isso. que nós O exemplo que nós temos é o próprio André Luiz, né? Que nos conta nos livros do Chico a evolução dele no plano espiritual. Né? Ele chegou lá achando que era um grande médico e percebeu que ele só era uma formiguinha no plano espiritual, que ele tinha muita coisa para aprender ainda. E com relação, eu estava pensando sobre os reinos, né? Sobre o reino animal, eu li em algum lugar que eu não me lembro agora, mas dizem que o animal mais próximo para a gente passar para o hominal é o cachorro. Desculpa aí, mas eu não lembro aonde que eu li. Na realidade, existem 3 vertentes. Uma que acha que é os cachorros, outro que acha que é os cavalos, e uma outra vertente que acha que são os macacos. Por conta da semelhança, né? Mas tem gente que fala que é o cachorro mesmo. Macaco. E cientificamente tem os anfíbios, inclusive, que a ciência mostra tanto no sapo quanto no... Aquele que é colorido, gente, que eu não me lembro agora. Camaleão. Sim, que eles já têm o terceiro olho, que os cientistas não sabem o que significa e para que serve, que nós sabemos para que serve e o que é. Então, é só uma prova da nossa evolução da glândula pineal. Exatamente. Mais alguém, povo bom?
Vamos encerrar, então? Quem vai fazer a oração final? Eu não vou escolher, não, hein? Alguém faz aí. Quem vai fazer? Tan, 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 tan. Quem vai fazer? Não vai café. Vai fazer. Vamos escolher alguém, Miguel? Eu faço. Você faz, Sidoca? Então vai. Olha lá, a Cida vai fazer. Isso. Obrigada, minha mãe querida. Obrigada, meu mestre Jesus, por esse aprendizado de hoje. Cada vez mais a gente vai entendendo. Claro que a gente ainda tem que entender muito mais, mas muito obrigado por essa paciência que nossos professores têm com a gente para nos ensinar. Eu quero chegar até lá e tenho certeza de todos os colegas. E que o Senhor continue nos abençoando, Senhor, sempre nos ensinando. Dá muita luz para todos os colegas e para cada cristão, muita luz, muita paz, energia positiva. Continue nos ajudando, Senhor, todos juntos. Obrigado. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos foi ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos dai-nos do mal. Que assim seja, salve Jesus, e graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Cidinha. Bom, pessoal, se alguém ainda tiver alguma dúvida, é só mandar no grupo, tá? Que a gente esclarece, tá bom? Uma boa noite para todos. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Ficam com Deus, todo mundo. Boa noite. Aparece aí, Kelly, que ele está perguntando de você. Nossa, a tia tá, olha, a tia tá toda bagunçada, amor da minha vida. Olha isso. Olha, tia, que é. Eu estou vendo só o topo da sua testa. Ai, meu lindo. Tô babando nos seus vídeos no Instagram. Vou pegar sua mãe. Sua mãe tá acabando comigo de eu ficar vendo esses vídeos, viu? Sua mãe te deu chocolate? Onde estão? Hoje não? Não. Que lindo! Tá, depois a mamãe vai dar mais chocolate. Aonde está o I? Né? Ai, Jesus, tá lá em cima. Você quer ver ele? Oi, peraí. Oi, fica lá. Ele tá lá em cima. Quer ver? Will e Titi. O I e o Titi. Enquanto ele não vê o I e o Titi agora, ele não sossega. Deu aquele tempo maravilhoso para vocês. Para a mamãe, para a vovó. Me falar um e aqui, ó. Cadê? Ó, aqui, ó. O que foi? Peraí, o I vai no banheiro. Fala oi, peraí. Calma. Ó, Titi. Titi já está deitada lá. Hoje não vai ir à casa Joana? Casa Joana? É. Não, filha, é no centro. Não. Que casa Joana? Ah, tá. Não, não é no centro. Hoje a gente não vai no centro. Voltou, será? Ah, voltou. Já. Olha lá o I. Ó. Cadê o I? Oi, Miguel. Não estou te vendo. Não. O Titi. A minha internet está muito ruim. Peraí, a internet está horrível aqui. Vai, vê se agora vai, ó. O Titi. Ó, o Titi. Isso. Oi, Miguel. Fala oi pro Titi. Ih! Ele quer saber agora do I. Ih, a gente não está te vendo. Olha lá o I.
Olha lá o I. Oi. Não, Ixi, tá bravo. Tá bravo. Ai, senhor. Miguel. Foi embora. o I. Fala com o I. Não? Não quer? Tá bravo. Ficou bravo. É. Fala, boa noite, meninos. Boa noite. Boa noite, meus Tchau, amores. Miguel. Beijo. Boa Dá noite. beijo pra Kelly. Dá beijo pra tia Kelly. Ah, foi embora, né? Agora tá virada Tá bom. de cabeça para baixo. Ai, Boa noite. tchau, Ira. Um beijo. Até quinta. Tchau, Tchau, Kelly. tchau. Até quinta. Até. Débora, vem aqui fazer a subida. O que foi? Por que você não quis ver os meninos? O que você viu lá? Pode contar para a vovó. Olha aqui para a vovó. Débora, vem aqui. Eu quero ficar aqui. Pronto, não vou fazer nada. Olha para mim. O que você viu? Pode contar. Tinha alguém do Thiago? Hã? Só a tia, vovô. E por que você não quis olhar para ele? Você adora os meninos, o que aconteceu? Não mexe. Fala para a vovó. O que aconteceu? Aconteceu, filhote? Ele estava vendo o Thiago, aí ele virou para o lado e não quis ver mais, e nem quis ver o Will. O que você viu? Para nós. Viu o monstro? Não precisa ter